alianças para permanecer no propósito de Deus. 5 alianças para permanecer no propósito de Deus. E lembrando que aliança, no sentido bíblico, refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Aliança é uma palavra-chave na Bíblia. E nós vamos orar agora para que o Senhor nos traga direção, sabedoria, que seja um tempo de ministração de Deus ao nosso coração. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado, um grupo de 2 ou 3, vamos orar uns com os outros, uns pelos outros. Olhe, Senhor, que os nossos corações sejam totalmente abertos a receber agora essa palavra de ministração que vem da parte do Senhor. Através da aliança, Deus toma a iniciativa de uma imerecida misericórdia de salvação para os homens. Por isso que a aliança sempre é iniciativa de Deus, porque só Ele pode trazer a salvação. Nós vimos no domingo retrasado sobre a nossa aliança com Deus. E as antigas alianças no Antigo Testamento, e depois uma nova aliança, quando Jesus, através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz, nos deu agora a oportunidade de acesso diretamente ao Pai, sem mais leis intermediárias. Através dessa aliança, nós temos a maravilhosa oportunidade de, pela graça, sermos salvos. Pela fé, nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele nos promete salvação, vida eterna, presença contínua dele conosco e a transformação ao caráter de Jesus dia após dia. Em decorrência dessa aliança com Deus, nós temos as outras alianças. A semana passada nós vimos sobre a aliança com a igreja. E vimos que a igreja é a ideia de Deus. A igreja não é algo opcional. A igreja é a ideia de Deus, é a maneira que Deus deixou para sermos cuidados, para sermos tratados, exortados, encorajados, animados. O testemunho aqui da Cida e do Bruno revelou muito isso. Igreja não é local, igreja é gente. Dá uma olhada nessa turma simpática que está ao seu lado, né? E fala para eles: igreja é gente. Nós somos igreja. Nós somos igreja. É isso. Nós somos igreja e aqui não é local de pessoas perfeitas, todos nós estamos em obras. Vimos também sobre a aliança com os pais espirituais, que de maneira alguma tem que ser algo intermediário entre nós e Jesus, muito pelo contrário, sem dominação, mas como um exemplo vivo de pais e mulheres, de exemplos saudáveis para as famílias e para a igreja, modelos inspiradores e discipuladores. Por isso, aliança com os pais espirituais. E hoje nós veremos aliança com a família. Vamos ver somente hoje aliança com a família. Lembrando que essas ministrações tiveram como ideia as ministrações de Asaf Borba no encontro do Ministério Translocal. E o Asaf e a sua esposa Rosana têm um testemunho tremendo nessa área. Eles têm uma filha, que é uma garota hoje, tem uns 30 anos, mas era uma criança que nasceu especial, com uma síndrome muito rara, e é lindo o testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. Essa aliança com a família produziu uma bênção na vida deles. Ao invés da Aurora, sua filha, ser um problema, muito pelo contrário, ela foi abençoadora, porque eles tinham uma aliança com a sua filha e com o seu filho também. Aliás, Asaf e Rosana, através desse testemunho, têm sido instrumentos de Deus para abençoar muitas famílias e muitas pessoas em várias partes do Brasil e do mundo, e serão os proletores do nosso encontro de casais. Que privilégio tremendo! Então,
As inscrições já estão abertas, você pode procurar os líderes e fazer a sua inscrição, que com certeza você será abençoado. Igrejas fortes se fazem com famílias saudáveis, com famílias estruturadas nos princípios e valores do reino de Deus. E quando a gente fala em família, eu quero deixar muito claro que nós não estamos somente citando a família nuclear, que é aquele sistema, aquele modelo tradicional do pai, a mãe e os filhos, também esses. Mas nós incluímos como família todo grupo que entende de lar, todo grupo que entende de lar. Como nós vimos aqui o exemplo, novamente eu falo da Cida e do Bruno, é uma família. Onde existem pessoas com o desejo de viverem coletivamente com o mesmo propósito em amor, é uma família. Muitas vezes inclui avós, tios, netos, sobrinhos, agregados, cuidadores, tudo isso a gente entende como família. E quando a gente fala sobre esse tema família, a gente precisa ter muito cuidado, porque existe uma tendência de muitos de entenderem a família como regras, como forma, como uma aparência da família perfeita. E na realidade não é isso que a gente está querendo dizer. Quando a gente fala sobre família, a gente está querendo falar sobre a essência, sobre as relações interpessoais da família. Isso é um modelo que a gente quer falar de família, para não termos uma ideia equivocada daquele dualismo do religioso e do mundo. Então aqui nós temos um tipo de um comportamento, aqui nós temos uma atividade religiosa, falamos de Deus, e lá fora em nossa casa nós tratamos de outras coisas. Aqui são as coisas espirituais na igreja, e lá fora, incluindo a casa, são as questões materiais. Não é isso. Na realidade, para nós, tudo isso é espiritual. Tudo isso revela um modelo de Deus para a família, dos princípios do reino aplicados em nosso cotidiano. E se isso não acontece, corremos o risco de um nominalismo religioso, corremos o risco da aparência, de uma forma exterior que não traduz uma religiosidade, uma santidade que brota do nosso dia a dia. As transformações, as mudanças sempre devem vir de dentro para fora, e não simplesmente algo exterior. Quando a gente fala sobre família, eu sei que alguns têm um histórico difícil, nem todos vieram de um modelo saudável, alguns vieram de modelos difíceis, mas eu quero te dizer que através da restauração de Deus e dos princípios da sua palavra aplicados em nossa vida, hoje nós podemos ter restauração familiar, restauração das nossas memórias familiares, a cura da alma. Hoje, quando os princípios da palavra são aplicados em nós, os sonhos de uma família segundo o padrão de Deus podem ser restaurados. Então eu quero que você também nesta manhã tenha a sua visão de família. Se você vem de uma história muito difícil, uma visão de família restaurada segundo o propósito de Deus, não de uma família perfeita. Eu não venho de uma família perfeita, muito menos tenho uma família perfeita, mas nós estamos falando de famílias saudáveis quando os princípios do reino são estabelecidos num processo contínuo de santidade em nossa vida. Eu, por exemplo, comecei tendo uma aliança com os meus pais. E meu pai e minha mãe são fundadores aqui da comunidade. Nós permanecemos dentro dessa visão iniciada há exatamente 37 anos atrás. E junto com os meus pais, hoje ainda tem a figura da minha filha e da mãe aqui com a gente, junto com os meus irmãos, nós fomos formados num contexto familiar, onde o nosso caráter foi formado, onde a nossa identidade foi formada, onde nós fomos formados como os discípulos do Senhor Jesus, e sempre num contexto de igreja. Isso que é interessante, sempre num contexto de igreja. Igreja e família não são concorrentes ou excluentes. Igreja e família são complementares, se os nossos modelos forem modelos saudáveis. Há 31 anos atrás eu fiz aliança com a minha querida esposa. E não foi uma aliança simplesmente de uma cerimônia, porque colocamos aliança, ou por causa de um papel assinado. Não, foi um pacto que nós fizemos de estarmos juntos até que a morte nos separe. Todo final de ano, dia 12 de 12,
nós saímos, curtimos, trabalhamos, lugar, e todos os anos nós renovamos a nossa aliança. Sabe aquele clima assim? E a gente renova o nosso pacto, a nossa aliança entre nós e Deus. Então, anota na sua agenda, dia 12 de 12, eu não vou ficar procurando de Milson Angélica, porque ele saiu para renovar a aliança. Para os casais que estão casados aqui, é muito importante saber isso. Essa integração conjugal é extremamente importante. O elo conjugal é o elo principal da família. Famílias que se baseiam como elo principal, os filhos, não é a ordem do reino. A ordem do reino principal são os pais, e os filhos precisam entender isso. A família não pode orbitar em torno dos filhos, tem que orbitar em torno do casal. Eles são a base e o fundamento para a família. Depois, aliança com os meus 3 filhos, conforme foram nascendo. Junto com a minha esposa, nós fizemos uma aliança com eles. Cada um que era consagrado diante de Deus, nós fazíamos uma aliança de colocá-los como prioridade em nossa vida, depois de Deus, e oferecer a eles o nosso melhor. A nossa família é a nossa segunda prioridade de vida. Vem Deus e logo depois vem a família. E nessa prioridade era oferecer o nosso melhor na sua formação educacional, nosso melhor em tudo aquilo que nós podíamos fazer para ajudá-los a caminhar, e principalmente na nossa inspiração em modelos vivos de Jesus. Essa foi a nossa aliança com os nossos filhos. E hoje a aliança é estendida às nossas queridas noras, ao meu futuro genro, aos meus múltiplos e queridos netos. Uma aliança com eles. Pela minha família, eu dou a minha vida. Porque é o maior bem que Deus me colocou na terra. É a aliança com a família. Por isso, quando Deus fala de aliança, Deus está falando de pacto, de algo extremamente sério. Quando Deus fala de aliança, nós temos que ter consciência que não é algo superficial, mas é algo extremamente forte. Eu vou te dar um exemplo. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 13, olha o que diz esse versículo. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Deus está falando: eu não vos ouço, eu não dou bola para o seu choro, eu não dou bola para os seus chiliques religiosos. Deus falando isso. Por quê? Por que Deus estava falando isso? Era exatamente o que o povo perguntou no próximo versículo. Todavia perguntais: por quê? E Deus responde: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus está dizendo: eu sou testemunha do compromisso que você assumiu no casamento. E agora, você não consegue ter fidelidade, você não consegue manter aliança, você não consegue honrar a aliança que você fez com a sua esposa, você não consegue honrar a aliança que você fez com o seu marido, e você quer que eu te ouça? Deus está falando: feriu a família, mexeu comigo. Porque para Deus, aliança, pacto, é algo extremamente forte. E por que Deus age assim quando Ele fala de matrimônio? Porque o matrimônio é de ordem criacional. Quem criou o matrimônio? Quem criou o casamento? Deus. E todas as vezes que por infidelidade, por algum motivo, alguém quebra este pacto, esta aliança,
Ele está querendo dizer, de alguma maneira, aquilo que o Senhor criou não é bom e não serve para mim. Por isso Deus fala: o que Deus uniu, não separe o homem. Por isso a aliança precisa de confiança, a aliança precisa de fidelidade, a aliança precisa de integridade. Tinha um senhor, já idoso, que constantemente visitava a sua esposa, que já estava totalmente tomada pelo mal de Alzheimer. E não havendo mais condições de dar um melhor tratamento para ela, ela foi internada numa clínica de repouso. Mas o seu marido constantemente a visitava, escovava o seu cabelo, conversava com ela, interagia com ela, cantava com ela, e ela não reconhecia mais, ela ficava totalmente sem esboçar uma reação. E o enfermeiro que cuidava ali tinha curiosidade em relação a isso. E um dia chegou para ele e falou assim: por que o senhor vem constantemente aqui? Por que o senhor fica falando com ela? Ela não entende nada. Ela sequer sabe quem é o senhor. E aquele homem respondeu: ela pode não mais saber quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Isso tem um nome, chama-se aliança. Eu já fiz mais de 80 casamentos, dentre muitos aqui da comunidade. Primeiro privilégio, espero fazer ainda muitos mais. Mas eu digo para vocês que hoje, em todo esse contexto que a gente tem de festas e cerimônia e celebrações, e tudo isso é legal, mas o meu grande desespero é conseguir que os noivos entendam, no meio de todo esse contexto consumista e de tanta coisa legal, mas que o mais importante é a aliança que eles estão fazendo um para com o outro e com Deus. Porque daqui a alguns anos não vai importar como foi o vestido de noiva, não vai importar como foi a decoração, não vai importar o que serviram na sua festa. O que vai importar é a sua aliança com o seu cônjuge em Deus, e isso fará toda a diferença depois. Porque para Deus, aliança, pacto é extremamente importante. Compreendemos que há muitos casos, pelos mais diversos motivos, fica inviável continuar um relacionamento. E a gente lamenta muito, porque o propósito de Deus inicial é que a aliança entre o casal fosse mantida. Em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15. Abra aí sua Bíblia, seu aplicativo. Se você tem mais de 45, pegue o seu óculos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Israel vagou durante 40 anos, quando saíram da terra prometida. Eles saíram do Egito, o Egito não saiu dos seus corações. Toda aquela geração que saiu já adulta, de 20 anos para cima, não entrou na terra prometida. Essa nova geração estava entraram, já estavam habitando na terra.
E a geração anterior havia feito a mesma promessa, a mesma aliança, mas quebraram essa aliança, não cumpriram a sua aliança de fidelidade para com Deus. Por isso não entraram na terra prometida. E agora essa nova geração, habitando na terra, Josué, que liderava o povo, tinha preocupação que eles renovassem essa aliança com Deus. E ele fala sobre as responsabilidades do povo escolhido na aliança. Ele fala sobre temer ao Senhor, ou seja, levar Deus a sério, respeitar e honrar a sua vontade acima de tudo. Ele falou sobre servir ao Senhor, ou seja, oferecer o seu melhor, o melhor do seu coração, você servir ao Senhor. E fala sobre escolher ao Senhor, ou seja, dar-lhe o primeiro lugar da vida. E aqui começam os princípios das primícias, que é as primícias do nosso tempo, as primícias do nosso tesouro, que é entre os dízimos, as primícias do nosso talento. Entra já uma visão antecipada do senhorio de Cristo, quando oferecemos as nossas primícias. E ele fala algo muito interessante. Ele fala: olha, vocês têm que decidir quem vocês irão seguir. Tem os deuses daquele povo, tem os deuses daquele povo, tem aqueles outros. Vocês vão escolher, porque nós já decidimos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já decidiu por isso? É o que você quer para a sua casa? Eu vi pouco a mim. Você quer que Jesus seja o Senhor da sua casa? Você já decidiu seguir ao Senhor? Então vamos repetir juntos esta frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nisso, você tem que proclamar isso, você tem que acreditar nisso, independente das circunstâncias adversas. Mesmo que as pessoas cheguem para você e falem que o seu familiar não tem mais jeito, que a sua casa não tem mais jeito, mesmo que o inimigo sussurre nos seus ouvidos que a sua casa não tem mais jeito, continue crendo nesta palavra, continue vivenciando esta verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa parte é de jogarmos fora todos os deuses estranhos. O que são deuses estranhos? Tudo aquilo contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que ameaça a família, que está fora da palavra de Deus. Temos que jogar fora esses deuses estranhos e continuarmos firmes nas promessas do Senhor, dependermos da sua graça e da ação restauradora e da esperança de Deus agir na nossa família. E família a gente pode chamar de lar. São as pessoas que moram conosco, dentro de casa, é onde nós nos alimentamos, nós dormimos, nós nos interagimos, onde construímos uma intimidade. E quando a gente fala que não existe família perfeita, esse é um conceito verdadeiro, porque todos nós sabemos que em casa, por mais ornamentada que ela seja, nem tudo são flores. Aliás, se nós somos pessoas inteiras, num lar há espaço para conflitos. É normal isso acontecer. Ter espaço para conflitos, porque só tem espaço para conflitos, tem espaço para reconciliação, para restauração. Porque as pessoas são pessoas em movimento. Alguns falam assim: minha família já não é mais como antes. É lógico, as pessoas não são estáticas, as pessoas são pessoas em movimento. Consequentemente, a família também é dinâmica, a família também está em movimento. Porém, justo nesse ambiente, as coisas acontecem. Justo nesse ambiente surge a graça de Deus e a oportunidade de termos uma família segundo o propósito do Senhor. No ano passado, nós tivemos a bênção de receber o pastor Ziel Machado numa das nossas reuniões de casais, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, que nossa família está inserida num contexto de mundo. Lógico, todos nós temos que trabalhar, estudar, ninguém consegue viver numa redoma. Nós vivemos num contexto de mundo, mas não assemelhados, pois os nossos valores e os nossos princípios
são outros. Os problemas na família cristã começam quando nós começamos a importar esses conceitos do mundo para dentro do nosso lar e os colocamos em prática. E isso resulta em problemas. Por isso, ele falava que nós devemos investir nas relações familiares, que irão nutrir, ou na ausência desses princípios, comprometer a igreja que está em nossa casa. A igreja que está em nossa casa. A família precede a igreja. O que Deus criou primeiro? A família, o Adão e Eva, e depois seus filhos. A igreja veio muito depois. Por isso a família é o primeiro espaço de exercício da nossa fé, onde aprendemos contextos como repartir, como responsabilidade, como amor, como perdão, como resolver os nossos conflitos. Tudo isso a gente aprende aonde? Na família. Quando Deus quis abençoar a terra, Ele buscou uma família. Ele buscou Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus ao enviar Jesus não foi enviá-lo e ele nascer lá no meio do templo, entre os religiosos. Ele nasceu ali? Não. Ele nasceu aonde? Num contexto de família, com José e Maria. A família faz parte desse processo redentivo de Deus para nós. Por isso, em nossa casa, tem que ficar isso muito claro, que em nossa casa, alguém governa. Quem governa? Cristo. E se Ele governa, Ele reina. Se há uma pessoa sequer na sua família que segue a Jesus, na sua casa você pode anunciar: aqui Cristo reina, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar. Eu te animo a você declarar isso hoje, sempre na sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, numa atitude de fé e numa atitude profética. Lutero diz que a família é a escola da santidade. Família é a escola da santidade. Eu concordo. Sabe por quê? Porque família é o local de desenvolvimento de santidade. É o laboratório de Deus. É o local onde descubro as minhas falhas com mais intensidade do que em qualquer outro lugar. Eu, por exemplo, em casa, eu sei que eu sou muitas vezes egoísta, eu sou impaciente, eu sou exageradamente metódico. Para falar a verdade, em casa muitas vezes eu sou chato. E se você consultar a minha esposa e meus filhos, a lista vai crescer muito. E por que isso? Ou você tinha ideia que eu era assim, sempre assim, um anjinho? Eu sou nada disso. Porque eu sou humano, porque eu estou em obras assim como você. Em casa nós somos autênticos. Então você é uma pessoa em casa e outra aqui? Não, é que em casa eu estou na intimidade. Por exemplo, em casa, eles me veem fazendo coisas que você não vai me ver fazendo aqui. Já me viu escovando dente aqui? Não. Nem com meu pijaminha tricolor? Não. Você nunca vai me ver aqui roncando de boca aberta. Em casa, nós somos autênticos. Em casa é o laboratório de Deus. Presta atenção. A sua casa é a escola de santidade que Deus quer te transformar. Por isso, a santidade não nos tira da realidade. A santidade nos insere na realidade. Porque é justamente ali, em nossos relacionamentos interpessoais, que Deus trabalha. Presta atenção. A sua área de debilidade é a área ministerial das outras pessoas da sua casa. As áreas de debilidade do meu cônjuge, dos meus filhos, é a minha área ministerial. Que isso significa que eu não vou ficar tripudiando em cima do erro do outro. Você é isso, você é aquilo, você é uma droga, porcaria, não serve para nada. Não, eu não vou tripudiar em cima disso. A falha do outro, a debilidade do outro é a área que Deus me colocou
para ajudá-lo, para abençoá-lo, para que o propósito de Deus seja cumprido na vida dele. As minhas áreas de debilidade é onde a minha esposa e meus filhos podem me ajudar a crescer e ser aperfeiçoado. Por isso casa é bênção de Deus, por isso nós temos que ter uma aliança com a nossa família. Na santidade do lar, a gente desfruta de determinadas coisas no pessoal. Todo mundo se alegra quando alguém é abençoado. Todo mundo chora quando alguém está sofrendo. Um momento extremamente importante é na hora da refeição. Em torno da mesa. Em torno da mesa é muito importante. Se na sua casa você tem um péssimo hábito de cada um pegar o prato e comer em frente à televisão, para com isso. Em torno da mesa, que nós interagimos, que nós falamos, que nós conversamos. E na hora de orar, quantas vezes eu oro automaticamente, mas a hora da gente orar pela refeição, aquela hora da gente celebrar a presença de Deus entre nós, e a bênção de Deus através do alimento. E sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente ora o pão de cada dia nos dá hoje, mas a gente sabe que tem comida na geladeira e tem comida no armário para os próximos dias. E a gente ora automaticamente, ora correndo. Alguns então já oram assim: Senhor, tu sabes, e já devora. Pastor Gledson, amigo nosso, que já esteve ministrando algumas vezes aqui, estava me contando como esse conceito de orar na refeição mudou completamente para ele quando ele foi para Moçambique. Não sei se você lembra, eles apresentaram aqui, inclusive, um dia, um novo CD que eles lançaram com recursos para ajudar no trabalho que eles têm no interior de Moçambique. E a primeira vez que ele foi, ele disse que ele acordou lá num local extremamente simples, mas muito simples, e nada de café da manhã. Deu umas 10h30, 11 horas, trouxeram para ele um chá, um tipo de um purê de uma papa de mandioca, não com grande quantidade. Ele comeu nada, ninguém tocava no assunto de comida. Quando deu umas 4 horas da tarde, serviram para ele um pão também de mandioca com alface dentro, de chá. Comeu. Mais tarde, 9 horas da noite, ele estava varado de fome. E ele falou: vocês jantam tarde aqui, né? Vocês têm alguns horários diferentes. Não. Como assim? Não. Aqui a gente não tem condições de fazer 3 refeições por dia, são só 2. E bem simples. Eles acostumaram a vida inteira a comer 2 vezes por dia. Não tem salgadinho, coxinha, balinha, salgadinho, x nada no intervalo, não tem. É isso que eles comem. Ele falou: começou, eu voltei para cá. Em cada refeição, eu comecei a parar, junto com a minha família, a gente realmente agradecer. Obrigado, Senhor, por esse alimento que o Senhor está nos dando. Prova do teu amor e da tua fidelidade. Família é lugar para isso. Lembra disso na hora de salvar hoje? A bênção que é o alimento em família. Imagine um médico que está mexendo e revolvendo a terra, na mão da minhoca, lagartixa. De repente, ligam para ele, correr para o hospital. Olha, corre aqui para o hospital porque tem que fazer uma cirurgia urgente. E ele nem se limpa e ele entra com aquela mão, daquele jeito mesmo, e opera o camarada. Se cuidado, ele estava correndo o risco de morrer, é que ele morre mesmo. Nunca ele faz isso. Ele tem que fazer asepsia, todo aquele cuidado. A gente já viu o médico entrando em cirurgia. Ele faz toda a asepsia, luvas, do rim, até no sapato, uma outra roupa. Por quê? Porque quanto mais santo ele estiver, maior é a preservação da vida do paciente. Assim é conosco em casa. Quanto mais santo eu for no meu procedimento, como marido, como pai, maior será a preservação de vida na minha família.
Quanto mais santa a minha esposa for, maior a preservação da minha vida e dos meus filhos. Quanto mais santos meus filhos forem no seu procedimento, maior a preservação da vida, porque santidade é isso. Sem Deus, sem a santidade, nós sequer existiríamos. Por isso que santidade não é um conjunto de regras chatas. Santidade é para a preservação da vida. Assim o salmista falava: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Por isso, essa aliança familiar se expressa no cuidado. Meu papel como sacerdote no meu lar é fazer o possível de forma que na vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas noras, do meu genro, hoje de uma maneira mais expandida, logicamente respeitando as autonomias da vida dos meus filhos já casados, de forma que os ajude a ser aquilo que Deus deseja no seu propósito que seja. A minha função de pai, a minha função de marido não é só ficar trabalhando e pagar as contas. A minha função é ajudar a desenvolver o potencial de Deus na vida deles e ajudá-los a completar aquilo que Deus já está fazendo na vida deles. E aqui eu quero ter uma palavra de alerta para todos aqueles que têm crianças pequenas. Nós tivemos um momento lindo de apresentação de crianças. Você que tem filhos pequenos, criança é como cimento mole. O cimento, quando ele está mole, você dá a forma que você quiser para ele, redondo, quadrado, triangular. Mas depois que endurece, é dura. Aproveita agora. Os princípios do reino sejam inculcados no coração do seu filho. Porque se você não fizer isso, o mundo vai lá fora. Nós temos que dar forma correta dos valores do reino. Isso faz com que a gente reveja o que a gente fala. Nos grupos familiares estamos estudando sobre verdades, sobre a nossa identidade. Cuidado com palavras destrutivas. Você é burro, não serve para nada, não vai dar em nada. Cuidado como você vai moldar o cimento mole. Quanto mais rápido nós fazemos isso, quanto mais rápido nós entendemos esse projeto de Deus para a nossa família, mais nós vamos entender o que é uma aliança. Quanto mais rápido nós entendemos o que é uma aliança, as palavras de Josué ressoarão cada vez mais forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que tal a gente repetir isso mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está precisando de mais força, mais convicção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que tal você falar com toda a força do seu coração? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor.